Quem não mora no meio do povo marginalizado não tem o direito de falar em nome dele. Com esse pensamento, ele deixou a Holanda em 1967 e veio viver em uma das regiões mais pobres do Brasil, o Vale do Jequitinhonha. Encantado pela cultura popular brasileira, começou a escrever uma espécie de diário sobre os costumes do Vale, o que se tornou um dicionário da religiosidade popular, cultura e religião no Brasil. Foram mais de 15 mil páginas, são mais de 15 mil páginas escritas e 250 fitas gravadas. O Retratos de hoje conversa com o Frei Chico. Frei Chico, um prazer tê-lo aqui, viu? Recebê-lo no Retrato. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter convidado. Frei Francisco Vanderpool, que aqui nós vamos apenas chamá-lo de Frei Chico carinhosamente, né, Frei Chico? É assim que normalmente o pessoal te conhece, Sim. Né? Veio da Holanda ao Brasil, já é um apaixonado pelo Brasil, um apaixonado pela cultura mineira também? Eu vivi mais em Minas Gerais mesmo. Viajei, sim, mas comecei em Visconde do Rio Branco 3 meses, depois São João del Rei. Lá o nosso colégio pegou fogo, mas não fui eu que botei fogo lá, não. E depois, então, fui fazer o cursinho de português e aculturação, que chamava-se aculturação de estrangeiro. Mas foi um curso muito interessante e logo depois eu fui parar no Jequitinhonha, Araçuaí. Araçuaí. E a adaptação, como foi, Frei Chico? Adaptar-se a uma cultura bem diferente, né? Viver na Holanda e até mesmo passando por todas essas regiões, aqui até chegar no Vale do Jequitinhonha. Foi complicada essa adaptação? Como é que foi esse período? Não, para mim não foi. Não foi complicado. Mesmo no Vale, onde havia muito sofrimento e muita pobreza, eu não achei difícil, não. Não. Mas fiquei surpreendido. Mas eu pensava assim, nós somos gente, nós temos muito em comum também. O que mais te impressionou, então, no Vale do Jequitinhonha? Olha, às vezes, quem chega numa região pobre, assim, fica imaginando que aquilo é muito sofrido, é muito... E, na realidade, as relações humanas são muito ricas. E eu comecei a tentar aprender. Aprendi, por exemplo, o repertório do Coral dos Trovadores. As primeiras músicas aprendi com a cozinheira da casa paroquial, a Dona Filó. Tem uma foto dela. E foi o repertório, 3 fitas cassete gravadas com esta senhora que tinha um bom gosto e tinha costume de cantar na família, como, aliás, a minha família aí na Holanda também tínhamos costume de cantar juntos. Sim. E a Dona Filó cantando, eu imaginei poder formar um grupo para cantar. E, de fato, o coral canta até hoje, 43 anos de domínio público, quer dizer, as músicas do domínio público do seu próprio povo, sua própria região. Olha só. É interessante a gente falar, né, Frei Chico, dessa importância de se resgatar a própria cultura daquela região. Enfim, o Vale do Jequitinhonha é riquíssimo. A gente, Minas Gerais, um estado muito variado no que diz respeito à cultura popular, à religiosidade. Aqui o senhor foi colecionando, vamos dizer assim, reunindo aquelas manifestações culturais interessantes e foi guardando. Foi interessante porque quando cheguei lá, o vale era chamado Vale da Miséria, Vale do Desespero, Vale das Lágrimas, Vale da Pobreza.
E hoje, pelo trabalho da própria população, que se sentiu também valorizado, descobriu isso. A dona Isabel, por exemplo, que faz aquelas bonecas de cerâmica, ela mostrou a dignidade da mulher sofredora do Vale. Uhum. E o coral dos trovadores, e mais logo o outro, e o próprio festival que começou naquele mesmo tempo, ele mostrou a dignidade. Então foram os próprios pobres do Vale que transformaram esta fama de pobreza e sofrimento numa demonstração de dignidade, da riqueza dos pobres. Algum personagem ali do Vale do Jequitinhonha foi, de certa forma, aquela pessoa que pôde te apresentar cada pedacinho ali daquela região onde o senhor estava? Isso é bem lembrado. São pessoas importantes, no né? No coral entrou a Maria Lira Marques e ela, como ela mesma diz, endoidou de vez quando ela viu que as músicas que cantávamos lá, a mãe dela cantava o mesmo tipo de música em casa, e ela, depois do primeiro ensaio, a mãe falou assim, chegou igual uma vaca braba lá em casa, querendo que a mãe cantasse mais isso, mais aquilo. E, aliás, foi muito interessante que os próprios pobres estavam cantando suas músicas. Então, tinha no coral umas 4 moças que não sabiam ler e escrever e que eram as melhores, porque para jogar um verso, para dançar um batuque, o povo escolhe coisas que têm a ver com aquilo que está acontecendo. Uhum. Então, as meninas que não sabiam ler e escrever, às vezes jogavam um verso e que os outros nem conheciam, nem tinham na pasta. Mas só que as meninas que não sabiam ler e escrever, com a pasta na mão, às vezes segurava a pasta de cabeça para baixo, porque não sabia ler, e servia de gozação por parte das outras. Eu fiquei observando, levei as 40 pastas do coral, que era 40, levei para meu quarto e colei em cada pasta um jogador de futebol, uma estrela de filme, uma figura bonita. E nunca mais ninguém segurou a pasta de cabeça. De cabeça para baixo. Foi sem chamar a atenção de ninguém. E foi desses momentos assim interessantes como a gente achava a solução para... Momentos marcantes, né? Foi. E aqui, Frei Chico, ele vai falar, aqui a gente vai conversar com ele a respeito desse dicionário da religiosidade popular, toda essa experiência, né, que ele adquiriu, toda essa vivência, né, lá no Vale do Jequitinhonha e por onde passou, o Frei Chico reuniu tudo isso e agora nos presenteia com esse dicionário. Eu não sei se é bem um dicionário ou um diário, né, Frei Chico? A gente vai ver direitinho como que o Frei Chico entende essa obra mais recente dele. Também muita música a gente vai ter, né, Frei Chico? Tem uns instrumentos curiosíssimos aqui que o Frei Chico vai mostrar para a gente, mas tudo isso é depois do intervalo, tá? Só antes um recadinho para você. Que tal fazer parte da nossa rede catedral de comunicação, caminharmos juntos nessa missão desenvolvida pela TV Horizonte e pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese? Com seu apoio, nós seguimos juntos na construção da Catedral Cristo Rei, também na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a Central de Atendimento da Campanha 3209-3559. Se você já está junto conosco, nosso muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes para conversar com o Frei Chico, Frei Francisco Vanderpool, ou nosso Frei Chico. Fique por aí.
Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Frei Chico. Deixou a Holanda para vir morar aqui no Brasil. Nos presenteia agora com um dicionário da religiosidade popular, né, Frei Chico? Na Holanda, como era a infância do senhor? Conta pra gente como foi viver lá na Holanda antes de vir para cá. Eu nasci em 1940 e foi tempo da Segunda Guerra Mundial, mas eu não lembro nada. Quando eu me dei por gente, já tinha terminado e só sei de ouvir falar. São quantos irmãos, Frei Nós Chico? somos 7 irmãos. Família grande. Eu sou o mais velho e o mais bonito de todos. Eu posso falar que os outros estão longe. E o mais humilde. E, sim, não, o mais bobo. Mas nós tínhamos costume de cantar juntos em casa. Sim. E meu pai tocava uma flautinha chamada ocarina, mas é uma ocarina não indígena da Europa. Tem um som muito bonito e minhas primeiras notas musicais eu aprendi nele aqui. É um som muito lindo, muito bonito. E um som que a gente... eu não sou uma entendedora de música, mas enfim, é um som que particularmente a gente não encontra com tanta facilidade nos instrumentos de sopro. É uma flauta de barro, né? De barro. De barro. Uhum. Uhum. E então, esse foi o primeiro instrumento que o senhor começou, que o senhor primeiro. Teve contato? Só quando eu tinha 20 anos, eu comecei a tocar violão. E a família tem a família cantava toda junto, mas alguém tocava, Frei Chico? A gente cantava quando ia ajudar a mãe para lavar a louça. Sei. Ou, por exemplo, numa noite de Natal, a gente cantava tudo que sabia. Uhum. E tinha mesmo o costume de caderno com cantos. Tanto que quando cheguei ao Brasil, eu encontrei com as pessoas da Ordem dos Músicos, e eu mesmo sou membro da Ordem dos Músicos, e me convidaram para cantar em Recife, na TV universitária. E aqui a gente tem até um... eu lembro, tem aqui o papel ainda da né? entrevistadora de lá, chamava Marilena. E em 1972, eu cantei uma viagem ao mundo com cantos populares em 10 línguas diferentes. Nossa, que a gente lá estudava holandês, não é? Mas francês, inglês, alemão, grego, tem um canto em grego. Mas eu cantava em malaio, que antigamente tinha sido colônia da Holanda, que os cantos populares. Cantei em italiano, cantei em espanhol, e cantei em 10 línguas, em hebraico. Olha. Foi interessante. E lá, olha só, aqui nosso programa é Retratos, né? Lá era Reflexos. Mas era interessante porque, de fato, eu comecei com música. E quando a Lira Marques começou a me acompanhar, e a primeira vez ela me levou numa benzedeira, achando que eu queria saber disso também, eu como padre, eu tive uma sensação assim, eu queria conhecer sim, mas... Aí a dona Luísa Teixeira Ramalho, que virou uma grande amiga minha, ela, quando ia rezar de quebranto, de espinhela caída, vento virado,
outras coisas. Então, ela pegava o raminho e benzia com água. E a minha primeira sensação foi assim, uai, mas quem benze aqui sou eu, não é? Então, eu tive que realmente me obrigar a ficar observando, querendo conhecer, porque eu achava aquilo, num primeiro instante, achava coisa que estava errado. Uhum. Mas eu mudei tão completamente que eu acredito que essas pessoas têm uma forma de sacerdócio. E, como diz São Paulo, né, somos um povo sacerdotal. Sim. Então, eu comecei a entender aos poucos, já notamos mais de 2.500 rezas. Reza para doenças, mas também para defesa do corpo, fechar o corpo, para salvar a lua nova, reza para viajar e outras tantas para a hora de deitar. Curiosamente, a oração que muito brasileiro reza, com Deus me deito, com Deus me levanto, não tem um livro da igreja que tenha esta oração. Isso veio do povo. Os padres que escrevem sempre inventam uma oração para deitar, mas nunca põe a oração que a mãe ensinou para ele para fazer dele um cristão. Uhum. Isso veio de Portugal, esta oração. Eu já achei lá muito fácil. Frei Chico, reunir tudo isso não foi tarefa fácil, né? Foi um trabalho de pesquisa intenso, muito, né? E eu, quando tinha esse material e comecei a ser convidado para falar sobre isto, porque, afinal, eu estudei teologia na década de 60, quando estava ocorrendo o Concílio Vaticano II. E uma das coisas que o concílio fez foi dizer que a igreja é o povo. Era uma coisa ululante que todo mundo já devia saber, mas eles afirmaram isso, havia necessidade de afirmar. E quando os bispos da América Latina voltaram para suas casas e se reuniram em Medellín, assim, procurando entender o que devia fazer com essas coisas do concílio, eles tiveram a lucidez de fazer a opção pelos pobres e falar da importância da religiosidade popular, a fé do pobre, a fé num Deus vivo que se manifesta e que não escolhe. Deus se revela a quem Ele quiser. E religião só existe porque Deus toma uma iniciativa de criar o mundo, de fazer aliança com seu povo eleito, da encarnação, iniciativa de Deus. E aí vem as formas culturais com que as pessoas correspondem, começam a formar a sua religião. Então, o pobre tem uma maneira de rezar dentro da sua própria vida. Uhum. Não é? Então, é interessante porque depois que juntei esse material, no começo eu não separava religião e vida. Anotava os cantos do beira-mar, os batuques africanos, da lembrança da escravidão, as danças de roda. E quando eu tentava separar vida e religião, não dava para separar. E também a religião, o povo encontra o Deus vivo, não é na capela, não, é na sua vida. E é essa experiência de um Deus vivo que ele traz para dentro da igreja, para celebrar. Uhum. Então, no começo, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria fazer um livro de folclore religioso. Sim. Não. Eu queria mostrar a religião na vida do povo, em todos os aspectos. E aqui, esse livro também, ele reúne tudo isso, mas tem todo um embasamento, né, Frei Chico, também, toda uma inspiração que também é contemplada aqui nesse livro, nesse dicionário. A maneira, tentar as coisas do povo impõe
ao pesquisador uma tentativa de encaixar aquilo que não cabe nas nossas teorias. Por exemplo, uma pessoa entra em transe, num terreiro, ou a benzedeira reza e dá remédio, mas usa simpatias para curar. E assim existem várias outras coisas que a gente não acha que aquilo são curiosidades. Vai lá para a caixinha dos exóticos ou de coisas mal entendidas pelo povo. E aí, com pouco, você diz, não, mas se eu trabalhar assim, eu não posso continuar usando a minha maneira de pensar como norma. Deus se revela e o povo cria suas. Então, não é a lógica que manda no dicionário, mas é o bom senso e a coerência das culturas do índio, do negro, do branco e do mestiço. Que você não pode, de um rapaz dizer, um rapaz que é filho de um pai negro casado com uma mulher branca ou uma mulher indígena, que esse cara está misturando as coisas. Não, está no sangue dele, está no corpo dele. Ele não pode, você não pode obrigar, ele tem que ser só branco, só negro. Ele mistura. E eu acho que a criatividade do povo brasileiro tem muito a ver com isso. Quer dizer, surge um problema, você quer usar a cultura oficial para resolver, quando não dá conta, recorre a elementos da parte afro ou da parte indígena. E isto, um alemão da gema não tem essas possibilidades. Eu sou muito admirador da criatividade do povo brasileiro. Que joia. A gente vai continuar nossa conversa daqui a pouquinho, Frei Chico. A gente tem que ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente está conversando aqui com o Frei Chico, está compartilhando as histórias aqui conosco e também as histórias que acabaram dando origem também ao dicionário de religiosidade popular. A gente está falando um pouquinho aqui sobre esse dicionário também, sobre a vida, né? O que o Frei Chico experimentou durante todo esse tempo, principalmente no Vale de Jequitinhonha. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique por aí. Pro rio pescar, peguei um peixão, mandei temperar com cachaça e limão, mandei pro meu bem. Foi de coração. E não foi conversa de pescador, né, Frei Chico? É interessante que o Vale do Jequitinhonha, a cultura é coerente com a realidade. Fala do rio. E de toda uma experiência em torno do rio, né? A música é do domínio público e eu mesmo fiz um arranjo assim, meio bossa nova. E tem uma outra música também, Frei Chico, o senhor até comentou que é interessante a gente mostrar, porque essa é uma música bem do popular, no que diz respeito à cultura local, enfim. É isso. Né? Olha, mesmo na música popular tem versos religiosos. Por exemplo, todo homem quando embarca deve rezar uma vez. Verdade. Quando vai à guerra, duas, e quando se casa,
3, não é? E tem muitos outros versos que são versos religiosos. E até pode misturar versos. São Francisco é meu pai, Santo Antônio é meu irmão, os anjos são meus parentes. Oh, que bela geração. Olha só. Esse é bonito isto. O caminho de São José, que também é de Maria, tanto ele andava de noite, como ele andava de dia. Tanto ele andava de noite, como ele andava de dia. José chegou a Belém, lá todo mundo dormia. Abri as portas, meu povo, para entrar a Virgem Maria. Abri as portas, meu povo, para entrar a Virgem Maria. Esse é o povo brasileiro, né, Frei Chico? É muita coisa veio de Portugal assim mesmo, mas o povo faz a sua seleção. Põe as coisas, ou porque acha bonito, ou porque sente, identifica-se com o assunto. E não é simplesmente copiar. E muitas coisas são criadas no Brasil mesmo. E o seu trabalho, Frei Chico, o trabalho que o senhor desenvolve hoje, ele incorpora tudo isso, né? Essa mistura, por exemplo, desse conhecimento popular, enfim, todo esse conhecimento artístico, a música, o canto, tudo isso junto. O senhor atua em vários institutos também, Comissão Mineira de Folclore, enfim, né? No Vale do Jequitinhonha, eu queria ter muito claro para mim o que eu queria. Então, eu resumia isto assim, mostrar a riqueza dos pobres. E quando mudei para a colônia de Santa Isabel, porque no Vale eu morei 10 anos, e lá nunca na colônia, deixei de voltar. Lá na colônia o senhor ficou também por algum tempo? Fiquei 16 anos. 16 anos. E enquanto no Vale tinha o Coral dos Trovadores, que eu mesmo comecei, na colônia de Santa Isabel já tinha um coral fundado em 1936, quando eu ainda estava 4 anos abaixo de zero, né? E esse coral estava muito fraquinho naquele tempo que eu cheguei. E me pediram para assumir a liderança e foi tempo da reintegração do anceniano, da volta do anceniano para a sociedade. A doença tem cura, e então as colônias estão assumindo esta situação, não interna mais pessoas. Então, o coral da colônia de Santa Isabel, ele mudou de aspecto. Por exemplo, se antes era proibido cantar lá fora, só cantava dentro da colônia, eu formei o coral com 20 doentes e 20 não doentes, ou, digamos, 20 exportadores da doença e 20 que nunca tinham tido o bacilo do corpo. E também formamos não só um repertório religioso, que antes o coral cantava na igreja, principalmente, mas nós formamos um coral com música popular brasileira e com música religiosa. E aos poucos fomos cantando fora. Nós gravamos 2 CDs, cantamos no Centro das Tradições Nordestinas em São Paulo, cantamos em Araçuaí, os 2 corais se encontraram. Olha. Então, de qualquer maneira, o coral se projetou para fora e eu falava com eles. Olha, o povo não vai ter que bater palma porque são os doentes que cantaram.
Não. Tem que bater palma porque vocês cantaram bonito. 3 horas de ensaio por semana. Olha só. E então a gente fez este trabalho e eu resumia assim: eu quero mostrar a beleza dos ancenianos. Isto, a dignidade, porque o doente era colocado no chamado leprosário e declarado socialmente inútil. E aí a gente mostrava um trabalho, a dignidade do anceniano, a doença tem cura, cure-se da discriminação. Não é? Frei Chico, conversa quando é boa acaba rápido, né? É sempre assim, né, gente? Mas a gente não pode terminar o programa sem falar nesse nosso companheiro aqui, que a gente nós não estamos só em dois aqui no estúdio, nós temos mais um convidado sentado aqui conosco no Retratos. Quem é, Frei Chico? Apresenta pra gente. Isto chama-se Frei Chico e é meu lado anarquista. Se tem um lado oficial, ele não se pode separar. Sim. E eu também sou palhaço na praça, né? Com o grupo da Fanfalhaça, com Cristiano Pena, e tenho o maior prazer de apresentar junto com eles no circo, né? E nas praças. E é interessante que o rei antigamente não andava sozinho, tinha o bobo da corte, e que não representava uma ameaça para o rei. Ele não desejava o poder. Ele falava as verdades e tinha o direito de não ser preso nessas horas, mas não era bobo coisa nenhuma. Ele entendia várias línguas, declamava e era muitas vezes o cerimoniário das festas e amigo do rei. Então, a desordem, a irreverência marca a cultura popular. Um dia eu fiquei comovido com a extrema pobreza de uma família e falei com o dono da casa: mas você é pobre, né? Ele disse: pobre não, senhor. Pobre é o diabo que ficou sem a graça de Deus. Eu sou fraco. E fraco é o oposto de quê? De poderoso. E disso o povo tem consciência. E ele mostra isto nas festas, na irreverência das festas juninas, quando ali avacalha com o vigário, com o tabelião, com a mãe da noiva, com todo mundo. E ele mostra isto no Judas, perto da festa da Páscoa, quando põe os políticos pendurados nos postes da rua. Ele mostra isto no Natal com os palhaços que participam ou nas pastorinhas, quando o velho começa a brincar com as meninas, com as piadas apimentadas que elas não chegam para lá, para este velho. Então, a desordem, segundo Pierre Sanchi, antropólogo da Universidade Federal, hoje aposentado, ele disse que a desordem faz parte essencial da festa popular. Para muita gente da esquerda, a festa é fuga do povo e quer até proibir. Diz que gasta dinheiro demais nas festas. Olha, para o pobre, a festa é o único dia certo do ano em que tem comida para todo mundo, uma roupa bonita, e eles gastam o dinheiro que têm, porque para acreditar que esta desgraça de todos os dias pode acabar, o dia da festa é uma prova que pode ser diferente. Então não é fuga. E vamos terminar o programa em clima de festa, Frei Chico? Cantar mais Cantando? uma coisa. E assim a gente termina o Retratos. O Retratos de hoje fica por aqui, convidando você para acompanhar, para conferir o Dicionário da Religiosidade Popular, que está sendo lançado por o Frei Francisco Vanderpool, que é o nosso Frei Chico, está aqui conversando com a gente hoje. E a gente encerra o Retratos de hoje em clima de festa, Frei Chico.
Cadê meu dedo? Cadê minha mão? Cadê minha faca e meu facão? Cadê minha pistola, minha repetição? Cadê gente rica que tem boa ação? Cadê gente pobre que tem opinião? Mulher tá sentada fiando algodão, pesando a libra, vendendo a tostão. Se perguntar quem cantou, foi nós dois. E nesse dia, adeus cidade de Juazeiro, Vila Nova da Rainha,